Ele diz que gosta de você, mas não se decide. Some por dias, volta com mensagens doces, promete o que nunca cumpre. E você fica ali, tentando entender o que aconteceu, tentando decifrar o que ele sente, tentando se convencer de que é só uma fase. Mas lá no fundo, você sente. Não é indecisão, é conforto. Ele sabe que você está ali. E um homem só fica indeciso quando tem certeza de que, no final, você ainda vai estar esperando por ele. Jogadora, deixa eu te contar uma verdade que nenhuma mulher quer ouvir. Homem indeciso só continua indeciso até encontrar uma mulher que o faça decidir. E hoje você vai entender como se torna essa mulher. Aquela que ele não esquece, que o desconcerta, que faz ele olhar para você e sentir pela primeira vez que pode perder algo real. Eu sou Maria Delmon e aqui no Ela Sabe o Jogo você aprende o que poucas mulheres têm coragem de entender. O poder silencioso da mente feminina sobre o desejo masculino. Então, antes de mergulhar nessa verdade, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não implora atenção, a gente atrai decisão. Aqui você não é mais uma mulher tentando entender os sinais. Você é a mulher que cria os sinais. Vamos começar com o erro mais comum: tentar convencê-lo a escolher você. Quanto mais você explica, se justifica, argumenta, mais ele sente que tem o controle. E quanto mais ele sente que tem o controle, menos ele precisa decidir. O homem indeciso se alimenta da sua tentativa de convencê-lo. Ele não decide porque não precisa. Ele sabe que, de um jeito ou de outro, você vai continuar disponível. Mas o jogo muda quando você entende que não precisa implorar presença, precisa gerar falta. E gerar falta não é se afastar com raiva, não é desaparecer para provocar ciúmes, é sumir com elegância, é deixar o silêncio falar, é desaparecer com tanta calma que ele começa a sentir um vazio que ele não entende, porque o silêncio de uma mulher segura é o som mais perturbador que um homem pode ouvir. O segundo erro é entregar tudo antes da escolha. Muitas mulheres acreditam que, se doarem completamente, ele vai perceber o quanto elas são únicas. Mas, na verdade, quanto mais você entrega antes da decisão, mais você mostra que ele não precisa escolher. Ele já tem tudo. E quando alguém já tem tudo, qual é a pressa em decidir? Ele adia a escolha porque sabe que, enquanto você estiver disponível, ele pode continuar testando o mundo e voltando quando quiser. Psicólogos chamam isso de reforço intermitente. Quando algo é fácil, previsível e disponível, o cérebro para de valorizar. É o mistério, a imprevisibilidade, a sensação de escassez que mantém o interesse vivo. O desejo masculino é alimentado pela incerteza, e é por isso que a mulher que entende o jogo deixa de ser opção e se torna referência. Ela não precisa provar o próprio valor. Ela o impõe silenciosamente com o poder do que não diz. Quer saber o ponto de virada? Ele acontece quando você mostra, sem precisar dizer, que está bem sem ele, que sua vida segue, que sua energia voltou para você. É quando ele percebe que não é mais o centro do seu mundo, que algo em você mudou e que ele não sabe o que fazer para recuperar o lugar que perdeu. Esse é o momento em que o homem começa a lutar para te reconquistar. E o mais curioso é que ele nem entende o motivo. Ele só sente que, de repente, você faz falta. Mas tem um segredo que quase ninguém percebe. Quer que ele te escolha? Então pare de se perguntar o que ele quer e comece a mostrar o que você não aceita. Quando uma mulher impõe limites com calma, sem precisar brigar, ela desperta respeito.
E o respeito é o primeiro passo para a decisão, porque um homem pode até se envolver com muitas, mas ele só escolhe de verdade aquela que ele respeita. O problema é que a maioria das mulheres tenta inverter o jogo no momento errado. Tentam mostrar desapego quando ainda estão emocionalmente presas. Tentam parecer fortes enquanto a voz ainda treme. E o homem sente. Ele percebe quando a energia ainda está entregue a ele, mesmo que as palavras digam o contrário. Por isso, existe um momento exato de agir. Um instante em que a virada acontece naturalmente, sem esforço. Se você tentar antes, ele se afasta. Se você espera demais, o encanto se dissolve. E é sobre esse momento, esse sinal psicológico quase invisível, que eu vou falar no próximo vídeo. Um detalhe tão sutil que quando você aprende a enxergar, muda tudo. É o instante em que ele passa de indeciso a decidido. Mas hoje quero que você entenda uma coisa. O amor não é sobre insistir, é sobre inspirar decisão. Não é sobre correr atrás, é sobre criar movimento. Quando você domina o tempo, o silêncio e o mistério, o jogo muda. Você não precisa provar que é suficiente. Ele é quem começa a se perguntar o que precisa fazer para ser suficiente para você. O poder feminino não está em falar mais alto, está em falar menos e com intenção. Está no olhar que diz: eu posso te querer, mas não preciso de você. Está na serenidade de quem sabe que pode escolher também. E é essa energia que transforma uma mulher comum em uma mulher inesquecível. Porque, no fim das contas, o homem indeciso não tem medo de escolher uma mulher errada. Ele tem medo de escolher uma mulher que o faça se sentir pequeno. Então, quando você se posiciona como alguém que o inspira a ser melhor e não alguém que o implora para ficar, ele te escolhe. Não por carência, mas por instinto. Porque o homem pode até desejar o que é fácil, mas ele só se entrega ao que o desafia. Então, jogadora, lembre-se, o jogo nunca foi sobre correr atrás, é sobre dominar o ritmo. Quando você entende o tempo certo de recuar, o poder de um silêncio bem colocado e a arte de ser imprevisível, você não precisa disputar espaço. O espaço é dado. E quando ele perceber que você não está mais esperando, ele vai correr para te alcançar. Eu sou Maria Adelmon e este foi mais um episódio do Ela Sabe o Jogo. Agora me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma história com um homem indeciso? Já sentiu um momento em que o jogo virou? Quero saber o que você aprendeu com isso. E lembra, jogadora, a próxima jogada pode ser a sua virada.